A fase do pensamento terminou em 1935. A natureza mudou de fase. Entrou na natureza a fase da racionalização dos povos. A fase em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque nós somos de raça racional. E por sermos de raça racional, estamos nessa classe de animal racional. E a humanidade não sentiu a mudança de fase por a humanidade viver artificialmente. E quem vive artificialmente, vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir a mudança da fase da natureza, por estarem vivendo artificialmente. Hoje, para se resolver os casos da vida, todos têm que desenvolver o seu raciocínio, porque a fase é racional. É a fase da razão da vida. E por a fase do pensamento ter terminado, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro. A falência moral, física e financeira. A liquidação moral, física e financeira. Mas a natureza deu provas que mudou de fase. E por isso, no sul, onde nunca houve seca, houve uma seca de faltar água para todos para beber. Em lugares que não chovia, passou a chover demais. Porque a natureza mudou o seu comportamento, porque mudou da fase do pensamento para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por nós sermos de raça racional. E por isso estamos nessa classe de animal racional. E causou esse desequilíbrio moral, físico e financeira, essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação física e financeira. E os pensadores, pensando em resolver tudo isso, sem conseguir, porque a fase é do desenvolvimento do raciocínio. E todo esse desequilíbrio causou desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. Tudo porque a fase do pensamento terminou. Em 1935. E está aí essa fase de salve-se quem puder. E se puder, porque quando termina uma fase, os pensadores perderam o direito de viver. Como assim, quando terminou a fase dos selvagens, os selvagens perderam o direito de viver. E a natureza tratou de destruir todos eles. No início da civilização. Hoje, se a humanidade quiser resolver todos os casos da vida, tem que desenvolver o seu raciocínio. Porque com o pensamento ninguém resolve mais nada, como não tem resolvido.
Porque o pensamento não foi feito para acertar. Há milhões de milênios que todos vêm pensando. Nunca conseguiram acertar e os desacertos se multiplicam cada vez mais. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e vai perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio avisa. Porque o raciocínio é o dono da vida. Para ver que com o pensamento ninguém resolve mais nada. Tem é que desenvolver o raciocínio de toda a humanidade. Para que, depois de todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, a Terra se torne um paraíso racional. Porque o raciocínio une e o pensamento divide. E tudo que divide causa a discórdia, discordando uns dos outros e destruindo os outros. Por o pensador viver desconhecido de si mesmo. Por o pensador viver sem se conhecer. Porque pensador nenhum sabe dizer o porquê existe nessa mecânica racional. E o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias. É um habitante do primeiro mundo, o mundo racional. O mundo da verdadeira origem do animal de origem racional. Hoje, quem não desenvolveu o seu raciocínio está perdido. Está dentro da fase de salve-se quem puder e se puder. Porque a fase do pensamento terminou em 1935. Tá bom? Quem ouvir isso, isso tem que ser repetido muitas vezes na televisão. Salve um cumprimento dos extraterrenos, um cumprimento racional. Salvos, porque quem conhece cultura racional está salvo.